Sua mentalidade pode estar limitando o seu potencial. Você já deve ter passado por algo assim. Chegou um momento em que bastava apenas um passo para você conquistar algo ou alcançar um objetivo, seja ele na vida profissional ou na vida pessoal. Mas aconteceu alguma coisa que você não compreende bem, que você não sabe explicar a origem nem as motivações desse ponto, desse freio ter acontecido com você, já que ele limitou o seu potencial, já que você não conseguiu dar um passo por conta desse algo. Se isso já aconteceu com você ou se está acontecendo com você, esse vídeo com certeza vai te ajudar a compreender o que acontece aqui dentro, para que você se sinta meio amedrontado, para que você sinta um pouco de receio em tomar uma atitude ou progredir em um caminho. Meu nome é João Victor e este canal busca ajudar você a entender o que acontece no seu dia a dia e ajudar na sua evolução profissional e na sua evolução pessoal. Não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito e de curtir esse vídeo. Deixa eu te contar uma história que vai te ajudar a entender melhor o que quero falar. Em um certo feriado, eu fui com minha família a uma praia curtir e aproveitar o feriado e descansar um pouco. Mas no caminho de volta, eu tive que fazer uma ultrapassagem. Se você já foi em uma praia, você sabe que normalmente as estradas de interior que ligam as cidades às praias, elas têm mão dupla, ou seja, mão indo e mão vindo. E quando você tem uma oportunidade de ultrapassar um caminhão que normalmente frequenta essas estradas, você tem que aproveitar logo, porque você não sabe quando vai vir outro carro na mão contrária. Então, eu estava atrás de um caminhão. Ele não estava tão lento, ele estava em torno de 90 km por hora. Eu estava dirigindo um carro 2.0. Eu sabia que ele tinha potencial e tinha muita força para passar aquele caminhão. Então, quando surgiu a oportunidade, eu pisei fundo no acelerador. Mas algo estranho aconteceu. Eu não consegui ultrapassar aquele caminhão. O caminhão estava em torno de 80 a 90 km por hora e o carro não ultrapassou os 90 km por hora. Eu olhava para frente, eu olhava para o lado e comecei a ficar nervoso porque eu percebi que eu não ia conseguir ultrapassar aquele caminhão, mesmo pisando fundo no acelerador. Então, foi aí que eu percebi que o limitador de velocidade do carro estava ligado. Então, o limitador estava limitando o potencial daquele carro em 90 km por hora. Se não fosse o motorista pisar no freio, eu não teria ultrapassado ele. Assim como aconteceu com o carro na história que acabei de falar, pode acontecer com você. Você pode ter se preparado muito, você pode ter treinado muito para dar o próximo passo. Mas acontece alguma coisa que liga o seu limitador pessoal, que está na sua mente. E há 3 pontos que podem e influenciam no funcionamento desse seu limitador pessoal. O primeiro ponto deles é um ponto bastante conhecido, que é o meio. O meio em que você está inserido pode ser o seu limitador, porque você sofre a influência do meio em que você vive. Porque deixa eu dizer algo bem claro e simples de se entender. Ou você se muda do meio, ou ele vai mudar você. O seu meio de trabalho, o seu meio familiar, o seu círculo de amigos, todos esses meios têm influência sobre você. Você não é o Superman para poder estar nesse meio e esse meio não te moldar em algum ponto. Porque as pessoas que compõem esse meio vão acabar te influenciando. Você pode ter a melhor mentalidade do mundo, mas se você sai de onde você está e você vai para um meio em que não te beneficia, não te influencia a evoluir, você vai regredir.
não apenas regredir, mas estagnar. Por isso, tenha uma atenção especial no meio em que você está inserido. Você deve definir algo que você quer. Se você quer ser concursado, se você quer ser médico, se você quer ter uma empresa, você deve definir logo aquilo que você busca e aquilo que você quer, para que, tendo um objetivo, você comece a evoluir a você profissionalmente e pessoalmente. Após isso, você deve analisar o meio em que você está inserido, porque o meio em que você está inserido vai te moldar dia após dia. Se você quer evoluir, você deve prestar bastante atenção nas pessoas que te cercam, porque se você está em um meio em que as pessoas estudam, em que as pessoas buscam evoluir, em que as pessoas tendem ao progresso, você também vai nessa direção. Mas se você está em um meio em que as pessoas te criticam, em que as pessoas zombam de você porque você quer melhorar, você deve ter cuidado e se sair desse meio. Porque ou você sai, ou você é influenciado e se torna ele. Por muitas vezes você tem um potencial enorme, você tem um potencial enorme, mas ele é limitado pelo meio em que você está inserido. Porque muitas vezes a mentalidade comum daquele meio no qual você vive te limita a viver apenas naquele nível de progresso, naquele nível de evolução. Seu potencial está muito acima, mas o meio em que você vive, o seu limite é esse. E você não passa e muito menos chega a esse limite. O segundo e o terceiro ponto que podem estar lhe ativando esse limitador na sua mente são os seus medos e os seus anseios, aquilo que você teme e aquilo que você deseja. Sua mente sabe e conhece todos os seus medos e todos os seus anseios. Então você precisa também identificar aquilo que você mais quer na sua vida e aquilo que você teme, porque vai chegar um momento que você vai ter que tomar uma atitude ou uma decisão que você vai pensar da seguinte maneira: você tem que dar um passo para aceitar um emprego, mas você tem medo de perder a estabilidade que você já tem. Você está compreendendo o que eu quero dizer? Você tem medo de dar um passo a mais. Se esse passo é um pouco arriscado, você tem medo de arriscar. Porque arriscando você pode perder, mas também arriscando você pode ganhar experiência e ganhar conhecimento, para que da próxima vez que surgir uma oportunidade de você se arriscar, você não se arrisque de uma forma inconsequente. Por isso, compreenda aquilo que você teme e aquilo que você almeja ter. Porque se você não entender isso, sua mente e seu subconsciente sabe dessas coisas. E ele vai te limitar no momento que você precisar tomar atitude ou precisar aceitar um convite. Porque muitas vezes as oportunidades surgem de maneira inesperada. Por isso, esteja atento ao meio em que você vive e conheça a si mesmo, sabendo dos seus medos e daquilo que você deseja. Você pode até pensar que o seu limite é 1, mas pode acreditar que ele é bem mais alto. Porque quando você compreende os seus limitadores, quando você analisa o meio em que está inserido, quando você passa a conhecer melhor a si mesmo, você compreende o que são os seus limitadores e como eles funcionam. A partir daí, você vai conseguir evoluir de uma forma contínua e de uma forma progressiva. Quando você tirar esse seu limitador, você vai passar a evoluir mais. Porque, na maioria dos casos, esse limitador é autoimposto. Mas não autoimposto de uma maneira voluntária, e sim de uma maneira involuntária. Porque se você não tem essa noção de que o meio influencia você automaticamente coloca um limitador no seu potencial. Se você ignora o fato de conhecer a si mesmo, de compreender a si mesmo, você já está colocando outro limitador na sua evolução.
Por isso, compreenda uma coisa: os seus limitadores, na maioria das vezes, são autoimpostos não pelos outros nem pelos seus familiares, mas por você mesmo, que de uma maneira imperceptível para si, você vai colocando limitadores que podem variar, que podem não ser apenas o meio em que você vive, nem no desconhecimento de si próprio, mas outros fatores que te limitam e te influenciam e te puxam para baixo para que você fique no mesmo ponto. Por isso, compreenda quais são os seus limitadores, se são esses que falei, se são outros que eu não citei aqui porque existem outros também. Você deve compreender o que te limita e retirar esse limitador de você, porque o seu potencial está aí, basta evoluir. Você tem potencial para mais, por mais que você diga, eu não tenho, a minha família não me ajudou, eu não tenho condições financeiras, mas você tem potencial para progredir com aquilo que tem, e esse é o seu dever. Esse é o passo de maior respeito próprio, é procurar evoluir, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio à rotina pesada. Você tem que evoluir, porque você tem capacidade para evoluir. Pode acreditar que Deus não criou você para viver ao léu, não criou você com toda essa complexidade que é o ser humano para viver na lua. Por isso, você tem potencial sim para prosseguir e para evoluir e para alcançar aquilo que você deseja. E me fala aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Fala também os outros limitadores que eu não falei e que você encontrou em si mesmo, na sua autoanálise. E me fala aqui nos comentários os seus limitadores. Me conta aqui, porque eu vou ficar de olho nos limitadores que você descobriu em si mesmo e que eu não falei aqui. Não se esquece de curtir esse vídeo e compartilhar ele com algum amigo se ele realmente te ajudou e trouxe um conteúdo relevante. Se inscreve no canal e até a próxima.